Bom dia. Muito obrigado, Nilva, pela abertura. É um prazer dar início, então, a essa nossa divulgação da segunda pesquisa de identificação e percepção dos usuários dos restaurantes comunitários do DF. É uma pesquisa que já está produzida, não é, há mais de um ano, não é isso? Nós já coletamos os dados há bastante tempo. Só que, por questões de agenda, dificuldades de organização desse evento, acabou atrasando um pouco a nossa apresentação dos resultados, mas são os resultados mais recentes que nós temos, são resultados extremamente interessantes. Eu acho que vai ficar claro a partir da apresentação que será feita aqui, que os dados coletados contribuem para pensarmos essa importante política pública do Distrito Federal, que toca em questões centrais, não é, da assistência social e do combate à fome, né, no Brasil. Eu acho que é uma política que tem uma história, uma trajetória, cumpre um papel social extremamente importante, e entendermos, não é, a avaliação da população, do usuário, acerca desse serviço é absolutamente fundamental para o seu aprimoramento, né? Esse é o nosso propósito quando nós fazemos pesquisas que avaliam a qualidade dos serviços públicos prestados. Isso tem sido uma preocupação constante da Codeplan, já de muito tempo, e que a gente tem tentado consolidar e fortalecer nessa nossa gestão. Então, acho que é um bom exemplo de uma pesquisa que utiliza dos recursos humanos que a Codeplan tem para a realização desse tipo de avaliação, com a nossa esperança de que isso possa reverter, não é, num aprimoramento da própria política. Então, eu fico muito contente de fazer essa abertura hoje. Nós vamos, antes de fazer a apresentação, passar a palavra, não é, para os componentes dessa mesa. Eu agradeço enormemente a parceria da Cedeste-MID, no nome da secretária Hilda Pelis, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, mas é uma entusiasta dessa pesquisa. Tanto é assim que nós estávamos aguardando a melhor ocasião para a divulgação, e infelizmente isso acabou atrasando um pouco esse processo, mas hoje a gente o consolida aqui na Codeplan, e eu acho que, como vocês verão, com uma riqueza de informações bastante grande. Eu agradeço a presença do João Roberto Oliveira de Souza aqui na mesa, representando a secretaria e a secretária. É um prazer tê-lo. Vou passar a palavra para o senhor também para fazer seus comentários de abertura, mas lembrando que o senhor também fará parte da segunda rodada, não é, de discussão após a apresentação, na mesa que será coordenada pela Ana Nogales, que também está aqui, diretora de pesquisas e estudos sociais aqui na Codeplan, que coordenou, não é, todo esse trabalho de coleta de dados, de elaboração do relatório, junto com sua equipe, a quem eu também parabenizo pela excelência do trabalho, pela dedicação, pelo aprimoramento, não é, das nossas estratégias de trabalho de campo. Eu acho que internamente essa pesquisa foi importante também para revermos e reconsiderarmos a forma como nós fazemos coleta de dados primários aqui na Codeplan. Então, fica meu agradecimento também por esse esforço. Vou passar também a palavra para os seus comentários iniciais, e, em seguida, a gente já rapidamente passa a palavra para a Rebeca para a apresentação. Vamos desfazer a mesa e voltamos depois para a parte do debate. Aí a Ana coordena esse debate, com a composição da mesa, com a presença do João Roberto, da Kátia Cruz Godoy, Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, a quem eu agradeço enormemente também pela presença. Kátia, está ali, né, Kátia? Prazer. Muito obrigado pela sua presença. Fundamental também esse debate em âmbito nacional, então ficamos felizes com a sua participação. E Daniele Cabrini, que é professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília e pesquisadora associada do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, OBA, é isso? Da Fiocruz. Ótima sigla, gostei muito. Obrigado, tá, Daniele, pela sua presença. Já nos convidou para fazer uma apresentação na UNB, nós aceitamos de pronto, já fica aqui estendido o convite também, desculpa, tá, tomar essa liberdade para a Cedeste-MID, né, participar também dessa discussão no momento oportuno. E isso será a composição, então, do nosso segundo momento de discussão e de debate. Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo enorme esforço feito e pela qualidade do trabalho produzido. Passo a palavra, então, para o João Roberto, tá, para a sua fala inicial. Obrigado, tá, João, pela presença. Bom dia a todos.
agradeço pela presença, né? Queria parabenizar pelo trabalho que foi feito pela Codeplan, o reconhecimento do que a CEDEST vem promovendo junto à comunidade das cidades satélites. Só vem a acrescentar o trabalho que vem sendo feito junto a cada comunidade local, né? E que realmente o que vem apresentado o projeto, que vem agregar ao nosso trabalho que está sendo feito agora com novos contratos que estão vindo, revigorando em cima do trabalho que foi feito, tentando aprimorar para que a comunidade seja atendida da melhor forma. Obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui para apresentar esse relatório. Como disse Lúcio e o subsecretário João Roberto, né? Essa é uma pesquisa muito importante, relevante, de avaliação de uma política pública, né, que dá acesso a uma alimentação de qualidade à população mais carente do nosso território. Então, eu queria agradecer em público toda a equipe da DIPOS que participou, lembrar também que temos uma técnica que já não está entre nós, que liderou inicialmente a pesquisa, a Lídia Barbosa. Então, agradecer todo, né, esse trabalho de equipe. Realmente foi um trabalho de equipe e que, finalmente, né, a Rebeca assumiu como gerente e finalizou esse trabalho. E vocês vão ver que é um trabalho de muito cuidado, com as mais rigorosas técnicas de levantamento de dados, de análise de dados, e que nós estamos disponibilizando para vocês. O relatório final vai estar disponibilizado hoje ainda no nosso portal, e vai ser também publicado, estou sabendo, né, pelo Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares. Então, agradeço muito essa publicação, e quanto mais difundirmos, né, essa pesquisa, essa avaliação, e que isso seja, né, estimulador para outras políticas. Agradecer a presença de técnicas aqui do MDS, né, que estamos discutindo essa política para outros municípios, então é muito, muito importante. Então, agradecemos a presença de todos e passo a palavra, então, para a Rebeca, para a apresentação. Muito obrigada. Bom dia. Sejam bem-vindos à Codeplan. Bem, já foram dados agradecimentos, mas quero reiterar aqui o nosso agradecimento à nossa equipe por todo o esforço, né? Tanto a equipe de campo como o pessoal que fez a amostragem, entrevistou, coordenou o campo. Muito obrigada. Também o pessoal que cuidou da análise de dados. Enfim, foi um trabalho em conjunto, suado, mas que deu certo, né? E também quero agradecer a presença do Lúcio, que é um conselheiro aqui do Conselho nosso Distrito Federal de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada, Lúcia, por estar aqui presente representando o Conselho ADF. Então, essa é a segunda pesquisa de identificação e percepção social dos usuários do restaurante comunitário. A primeira foi feita em 2012 e a gente continuou o trabalho que foi, então, apresentado. Com algumas mudanças, a gente acrescentou, algumas perguntas foram acrescentadas em relação ao transporte, como as pessoas chegavam ali no restaurante, onde elas comiam, onde não estavam no restaurante, e também toda uma parte de estilo de vida que a gente tentou replicar do Vigitel, que é o Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Governo Federal. Então, vamos lá. Os restaurantes comunitários, então, são equipamentos de segurança alimentar e nutricional, e eles têm o objetivo de garantir a preços acessíveis uma alimentação saudável para realizar o direito humano à alimentação adequada. E os públicos-alvos do restaurante comunitário e dessa política nacional também são as pessoas em segurança alimentar e nutricional, principalmente os trabalhadores de baixa renda e as pessoas em vulnerabilidade social.
o volume de refeições aqui do Distrito Federal é em torno, por mês, 434 mil refeições são vendidas. Então, é um volume bem considerável e são equipamentos então, que têm a sua importância para a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal. Nós temos, então, 14 restaurantes comunitários no Distrito Federal. Eu preciso enfatizar essa importância porque é a unidade federativa com maior quantidade de restaurantes populares do Brasil e que conseguiu, durante os últimos anos, apesar da luta da assistência social, manter os 14 restaurantes, lógico, com alguma dificuldade, mas manteve, o que é diferente da situação nacional, onde alguns fecharam. Então, realmente é um feito bem expressivo para o Distrito Federal. Nós temos, então, cada restaurante é localizado em uma RA, com exceção do restaurante que a gente tem em Sol Nascente e da Ceilândia, então são duas em uma região administrativa. Eles, em sua maioria, todos eles oferecem o almoço e algumas unidades também oferecem o café da manhã, que é o Sol Nascente, Planaltina? Itapuã, isso, Itapuã e Brasilândia, que começaram agora, recentemente, também ofereceu o café da manhã. Então, a nossa pesquisa, o público-alvo foram os usuários com 14 anos de idade ou mais, que estavam ali consumindo refeições no restaurante comunitário. Ela foi realizada entre 22 de maio a 14 de junho de 2017, então a gente já terminou faz um tempinho. E os objetivos principais, em primeiro lugar, foi traçar o perfil sociodemográfico desses usuários. A gente queria saber quem eles são, de onde eles vêm, onde eles nasceram, onde eles moram, onde eles trabalham, qual é a raça cor deles, a educação. Tudo isso a gente perguntou ali para os nossos usuários, né, para os entrevistados. Então, também o segundo objetivo era avaliar a satisfação e os hábitos de consumo ali no restaurante comunitário, desculpa. Então, saber quantas vezes eles vão ao restaurante, como eles vão, enfim, se eles comeriam outro tipo de refeição no restaurante comunitário. Então, esses hábitos de consumo também foram pesquisados aí na nossa empreitada, né? E, em terceiro lugar, a gente também quis conhecer o estilo de vida e a prevalência de fatores de risco e de algumas doenças crônicas não transmissíveis ali nos nossos usuários do restaurante comunitário. Em total, 7.264 usuários entrevistados. A gente teve uma amostra representativa não só do restaurante para o Distrito Federal, mas também para cada restaurante, né, para cada unidade. Para vocês terem uma noção de como essa pesquisa foi grande, se eu não me engano, a Kátia, que vai depois compor a mesa, ela realizou uma pesquisa de restaurantes populares no Brasil todo. E eu creio que foram umas 400, mais ou menos, pessoas entrevistadas. Foi mais de 1.000, então, né, que eu vi uma pesquisa que tinha sido também. Então, assim, a gente teve uma amostragem bem maior, mas também levando em conta que a gente tem muitas unidades aqui no Distrito Federal, né? Então, vamos conhecer nossos usuários. Nossos usuários são... A gente estimou cerca de 13.500 usuários por dia, daqueles que são maiores, né, com idade igual ou maior a 14 anos de idade. A gente não entrevistou as crianças. Sendo que 22,4% são beneficiários do Bolsa Família, ou seja, são aqueles que aqui pagam R$1 por refeição. Quem não é beneficiário do Bolsa paga R$2. Quem é beneficiário do Bolsa paga R$1, tendo um máximo ali de 2 refeições, não é? Que podem ser consumidas. E 22,1% desses usuários eles vão com acompanhantes. O que são esses acompanhantes? São pessoas ali da família, pai, mãe, cônjuge, filhos. Então, esse tipo de pessoas a gente também conseguiu captar quem ia com eles ao restaurante. E o interessante é que a quantidade de acompanhantes... para as pessoas que são do Bolsa Família, ou seja, em vulnerabilidade social, chega a ser 35% dos entrevistados que são beneficiários do Bolsa tinham acompanhantes. Então, para ver a importância disso para a segurança alimentar dessas pessoas em vulnerabilidade social, para essas famílias. Então, a gente vê que a distribuição é majoritariamente os homens, são os nossos usuários, 65%, né, da nossa população. E a faixa etária, a maioria das pessoas está ali entre 30 e 59 anos, que a gente considera o nosso relatório adultos e em idade ali, né, já inseridos no mercado de trabalho. A gente vê que na Ceilândia, em Planaltina, tinha uma quantidade de idosos maior,
proporcionalmente em relação à população, ao número de usuários daquele restaurante comunitário, daquela unidade, enquanto Itapuã e Sol Nascente, a população era mais jovem, o que talvez demonstre um pouco dessa da construção daquele ambiente, né, da Ceilândia, Planaltina já são regiões administrativas mais antigas, Itapuã e Sol Nascente são regiões mais novas, mais recentes, localidades que ainda são recentes no Distrito Federal. Em relação à raça e cor, nós vimos que a grande maioria se declara negro, ou preto, ou pardo. Então, e em relação ao mercado de trabalho, nós vimos que 71% são pessoas ativas, ocupadas ou desocupadas, e elas, sendo que 17% são aposentados ou pensionistas, 7,6% pessoas que ficam no lar e 3,7% estudantes. Então, nosso perfil médio dos usuários é o homem, que é pardo, com idade de 30 e 59 anos, com ensino médio, natural do Nordeste, residentes na mesma região administrativa do restaurante que frequentam, trabalham e também trabalham nessa mesma região administrativa que frequenta o restaurante comunitário. Então, esse é o perfil médio ali da pessoa que foi entrevistada. A frequência dos restaurantes comunitários é bem interessante, que 70% são usuários frequentes, ou seja, eles frequentam o restaurante pelo menos 3 vezes por semana. Então, ir ao restaurante para eles é algo usual, é coisa da rotina, o que reforça a importância para a segurança alimentar e nutricional desses usuários. Em relação ao motivo por que eles vão ao restaurante comunitário, a gente viu que 90,1% vão ao restaurante comunitário porque o preço é acessível. Então, o preço ainda é determinante para que eles frequentem esse equipamento, né? Interessante é que, ainda assim, cerca de 78%, aqui a gente pode ver ali no azul, na linha azul, nesse gráfico aqui, que é a teia de aranha, eles gostam da refeição. Então, ok, eles vão porque o preço é, sim, acessível, e, sim, eles gostam da refeição, uma coisa positiva. E outro motivo que foi bem interessante é que eles consideram aquela refeição saudável. Algumas das pessoas da nossa equipe que entrevistaram e que estiveram ali, até relataram que alguns falaram, não, o médico falou para eu vir aqui para consumir a refeição, que ela é mais saudável, que ela é balanceada. Então, isso foi bastante citado. Chegando à nossa avaliação dos usuários, nós avaliamos alguns critérios, e eles falavam de 1 a 5 o que eles achavam. Em relação à quantidade da comida, qualidade, sabor da comida, qualidade das instalações e a variedade. A gente viu que o item mais bem avaliado é a qualidade das instalações. Vocês podem ver no gráfico, né, o azul, mais para fora, ele é o mais bem avaliado. Mas, quando a gente faz a média de todos esses itens avaliados, 82,% falam que tudo é positivo. Então, a avaliação do restaurante ela é bem positiva. Quando a gente também faz a média para todos esses itens por restaurante, a avaliação mais alta, onde a média dos itens avaliados é a mais alta, foi em Braslândia, e a mais baixa na Ceilândia. Mas vocês veem que mesmo 73,8%, assim, positivo, é até bastante razoável e considerável, vendo como esses equipamentos são bem avaliados pela população. A gente também avaliou as oportunidades de uso. Então, a pergunta era, se tivesse alguma dessas atividades no restaurante, você teria interesse? E a gente perguntou sobre palestras de alimentação saudável, aulas de culinária e eventos culturais. Então, vocês veem que há, sim, interesse no uso desses espaços para promoção da saúde, promoção da alimentação saudável e também promoção cultural, que faz parte da promoção da saúde, né? Cultura. O interessante é que, nesse aspecto, nós vimos que, além das oportunidades de uso para essas atividades que foram citadas, nós vemos também espaços onde podem haver ações intersetoriais de promoção de saúde ou outros tipos de política. Ou seja, equipamento de segurança alimentar e nutricional é um espaço intersetorial, é um espaço para também promover política de outro tipo. Então, a gente começa aqui apresentando a parte sobre onde nós queríamos saber os hábitos de alimentação dos nossos usuários. Essa parte aqui, igual a gente falou, que tentamos replicar a Vigitel. Nós vemos que o consumo alimentar de frutas e hortaliças, que é o consumo regular, né, mais 5 vezes ou mais por semana, de dias por semana, é bastante alto. Entre as mulheres, 63%, entre os homens, 57%. E isso é maior do que a população adulta, em média, a população adulta no Brasil. Então, demonstra que esses usuários têm um consumo alimentar de frutas e hortaliças bastante significativo em relação à população nacional de adultos.
Quando a gente vai para o consumo regular de refrigerante, isso já muda um pouco. Nós temos 29%. E, de acordo com a Vigitel de 2016, isso já é um pouco maior, o consumo, do que a população adulta, enfim, no Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que hábitos alimentares que não são consideráveis marcadores saudáveis de alimentação, eles são mais presentes exatamente nesse tipo de população que atende o restaurante comunitário. Pessoas de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade social. Ou seja, além delas estarem em vulnerabilidade social, elas são reforçadas por hábitos que vão reforçar a sua vulnerabilidade social, que tem que ser alvo, sim, das nossas políticas de promoção da saúde, com mais cuidado e mais carinho. E uma coisa positiva, apesar disso, é que há também a substituição do lanche, do almoço ou jantar por lanche, é bem baixo em relação à média nacional. Ou seja, esse público ele não troca almoço ou jantar por pizza, sanduíche, salgados, o que é algo bem positivo. A gente vê, então, a oportunidade de trabalhar a promoção ali, né, de saúde com eles. Em relação à prática de atividade física, nós vimos que 37% eles praticam atividade regularmente, o que é próximo da população adulta nacional em relação ao Vigitel. Porém, 35% não fazem nenhuma atividade nenhum dia da semana, o que requer cuidado, o que requer um olhar com carinho, novamente na promoção da saúde. Nós também fizemos a morbidade referida dos usuários. A gente pesquisou se eles tinham sido diagnosticados em hipertensão, diabetes, colesterol e obesidade, já na vida. E a gente vê resultados como 25... As mulheres sempre estão em desvantagem aqui, mas isso já a gente pode discutir, talvez a mulher vai mais ao médico, então ela se cuida mais ao decorrer do tempo, então o diagnóstico vem com mais naturalidade. Porém, a gente vê que os níveis são próximos do que está a população nacional, mas isso já também pode ser um indicador de políticas tanto da SEDESH-MID como da política também de saúde do Distrito Federal para fazer práticas ali nos restaurantes visando essas dificuldades da população, como hipertensão, diabetes e colesterol. Na parte de obesidade, a gente vê que está bem, assim, as mulheres está até parecido com a média nacional e dos homens está um pouco abaixo. Então, também vê a dificuldade de ter esse diagnóstico em relação ao excesso de peso e à obesidade. Então, concluindo, nós vimos então a importância desses equipamentos para a realização do direito humano e alimentação adequada. A gente tem uma avaliação positiva quanto a todos os itens avaliados em relação ao restaurante comunitário e, realmente, esses dados são importantes para o avanço de políticas de segurança alimentar e nutricional do DF, como, por exemplo, o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai ser lançado esse ano. E eu acho que o que gostaríamos de destacar, enfim, nas nossas conversas, é que a oportunidade desse espaço como promotor de políticas, seja de promoção da saúde, seja de política social, de cultura, de direitos humanos, ele é um espaço que pode ser usado e que as pessoas ali podem ser atingidas. Então, é isso, agradeço a atenção. Nós vamos retomar a mesa para debater um pouco os dados. Queria saber se algum representante da imprensa gostaria de fazer alguma pergunta específica sobre esses dados. Então, eu gostaria de convidar para compor a mesa a professora Ana Nogales, o Dr. João Roberto, a Kátia Cruz Godoy, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e a Daniele Cabrini, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília e pesquisadora associada do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares da Fiocruz Brasília. E Rebeca, sim, com certeza. Então, agradeço, Rebeca, pela apresentação, né, excelente que você fez da nossa pesquisa, resumindo os dados, esses achados tão importantes. E vamos dar, então, início a esse debate, a essa reflexão. Então, eu passaria imediatamente, né, a palavra, né, para o nosso subsecretário, Zé Roberto. Rebeca, parabéns pela pesquisa. Acho que o trabalho que a equipe fez foi fantástico, abrangeu praticamente
todos os campos, né, da área dos restaurantes, e que, para apimentar daqui para frente, né, que estamos com novos contratos em andamentos, como você colocou o café da manhã, que são 3, nos próximos meses, assim que for finalizado pela CEPLAG, vão passar para todos os restaurantes que vão ter café da manhã e com a possibilidade da janta também. Então, acho que todo esse seu trabalho veio a que nós fomentássemos junto também a comunidade local, essa implementação do café da manhã dos demais restaurantes, e agora também a janta, né? Porque era um anseio das comunidades, porque que não tinha, mas tudo isso foi um trabalho através da Subsan, da SEDEST Mídia, que a secretária Hilda solicitou que fosse feito todo esse trabalho. É uma coisa que não é tão rápida de acontecer, mas, enfim, o processo licitatório ele está em fase agora de finalização, e tão logo seja finalizado, vamos ter realmente uma mudança novamente nessa parte. Mas, assim, o trabalho fantástico, nós só temos a agradecer. Obrigada, doutor João Roberto. Então, eu passo aqui para os seus comentários para Kátia Cruz, do Ministério da Saúde. Muito obrigada. Queria agradecer o convite. Eu trabalhei com o tema, né, dos restaurantes populares na minha dissertação de mestrado, e também trabalhava com a Amanda Branquinho, que fez a dissertação de mestrado dela também, especificamente nos restaurantes comunitários do DF. Então, é muito um grande prazer estar aqui hoje participando desse tema. Até comentei com a Rebeca que, quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, foi em 2012, já faz um tempinho, mas foi bem interessante resgatar. E agora eu estou na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e é muito interessante também ver o aspecto, né, da questão da promoção da alimentação adequada e saudável para a população brasileira também. Então, só alguns comentários, né? Parabenizar a pesquisa. Não é fácil, né, fazer esse tipo de pesquisa. Eu também já estive em campo, sei que é complicado a gente avaliar, né, qual é as melhores perguntas, de que forma a gente vai conseguir fazer as perguntas que a gente, de fato, vai ter as respostas, né, necessárias que a gente está buscando, né? Tem uma certa dificuldade de entendimento, né, muitas vezes, do que está sendo perguntado. Então, realmente não é fácil. Mas algo que eu só queria destacar, né, que tanto na pesquisa que a gente fez em restaurantes populares e aqui na pesquisa apresentada, que às vezes fica um certo questionamento de até que ponto não poderia estar sendo atendido de uma forma mais prevalente o público mais vulnerável, no sentido de pessoas beneficiárias do Bolsa ou pessoas numa vulnerabilidade maior, como desempregados. A gente observou na pesquisa que muitas pessoas se deslocam para o restaurante popular de automóvel, então a gente avalia que talvez a localização das unidades seja um certo... traga um pouco de dificuldade para quem está numa situação de menor renda. Então, muitas vezes eles estão localizados no local que vai ter um fluxo maior, e aí acaba favorecendo os trabalhadores, que é algo muito bom. Mas talvez pensar em algo que possa auxiliar aquelas pessoas que estão com mais dificuldades a chegar no restaurante. Talvez não necessariamente mudar a localização, porque ela tem esse objetivo muito importante de atender aquele trabalhador, mas de como podemos fazer para facilitar o acesso de quem está numa situação de maior vulnerabilidade, talvez menor condições de renda mesmo. E entrando nessa questão da transição nutricional, né, a gente observa que, alguns anos atrás, a gente via nas pesquisas do país que quanto menor a renda, maior a prevalência de desnutrição, quanto maior a renda, maior a prevalência de excesso de peso. E a gente já está acompanhando que no país não é mais assim, né? Então, a gente tem uma situação de uma prevalência do excesso de peso e doenças crônicas em todas as classes de renda, em todo o nível de escolaridade, que é um proxy de renda. E, infelizmente, eu estava até conversando com umas colegas do setor
que faz o Vigitel, que está, inclusive, ocorrendo uma tendência para aumentar a prevalência do excesso de peso nas classes mais pobres, ou seja, um acúmulo, né, de condições de prejuízo à saúde. Então, você vai observar em alguns bolsões ainda desnutrição, deficiência de micronutrientes e essa mesma população acumulando agora o excesso de peso e as doenças crônicas não transmissíveis. E uma das questões que a gente trabalha muito lá na CEGAM, e a gente tem um grande mote do Guia Alimentar para a população brasileira, não sei se todos conhecem, é uma publicação muito rica e que é uma orientação oficial do país para as políticas públicas, é que a população brasileira volte a fazer a sua cultura alimentar, volte a ter a sua própria refeição, volte a comer o arroz e o feijão, porque a gente tem observado essa mudança, né, um consumo muito maior dos alimentos ultraprocessados, substituindo essas refeições, e é um fator de proteção, né? Você realmente comer comida de verdade. E os restaurantes populares, eles têm um papel muito importante nesse aspecto. Como a Rebeca mostrou, esses usuários, a prevalência é muito pouca de pessoas que substituem as refeições por lanches, que é uma das questões que mais favorecem o excesso de peso. Então, a gente observa como é importante o papel dos restaurantes comunitários. Não sei esse detalhe, se foi observado, mas da nossa pesquisa dos restaurantes populares, a gente observou alguns aspectos que não foi o foco da minha pesquisa, da minha dissertação, então não vou poder falar com tantos detalhes. Mas que, em algumas unidades, às vezes era necessário alguns tipos de ajustes, assim, às vezes em questão de quantidade da guarnição, às vezes a sobremesa que era ofertada, o suco que é ofertado, algumas questões assim que podem ser aprimoradas no sentido de serem ofertadas opções com uma melhor qualidade nutricional. Mas, de forma geral, né, o arroz, o feijão, né, aquela fonte de proteína, né, e a salada é o que, de fato, se a população brasileira realmente voltar a ter esse resgate, vai auxiliar bastante na busca, né, de a gente, pelo menos, controlar esse avanço do excesso de peso. Quem sabe, daqui a uns anos, começar a tentar reverter esse quadro. Então, é isso só que eu queria fazer o destaque e parabenizar a todos pela pesquisa. Bom dia. Queria agradecer o convite e parabenizar a equipe, agradecer a Rebeca, professora Ana Nogales, pelo convite, parabenizar a equipe que fez um trabalho hercúleo, né? A gente percebe pelos dados do relatório que foi um trabalho a muitas mãos, realmente, que traz uma contribuição para a gente conhecer um pouco mais do perfil dos usuários. Então, acho que é um trabalho que tem muitas contribuições e muito o que se pensar, né, em termos dos restaurantes comunitários como um equipamento público de garantia ao acesso a uma alimentação adequada, nutricionalmente saudável. Então, acho que a equipe está realmente de parabéns. E aí a gente pensar a questão do direito humano à alimentação adequada, e aí a alimentação e a nutrição adequada, que eu acho que é uma preocupação dos restaurantes comunitários, nas suas duas dimensões da segurança alimentar e nutricional, que é a dimensão realmente do combate à fome, a gente pensar a garantia, né, de combater a fome, que é um direito, né, e um dever do Estado, e uma outra situação que é garantir que isso seja feito de forma permanente, né? Esse direito à alimentação adequada e saudável que seja feito de forma permanente. E eu acho que assim os dados do relatório eles deixam isso muito claro, né? Para a realidade aqui do DF, que os restaurantes comunitários eles são realmente um equipamento com eficiência de modo a garantir isso. Eu acho que pensar também a alimentação como uma forma de dignificar e emancipar as pessoas. Eu acho que pensar o restaurante comunitário como um espaço protetor, promotor,
da alimentação adequada e saudável e protetor da saúde. Eu fiquei muito impressionada com o percentual de pessoas que manifestaram interesse em participar em atividades. Eu fiquei muito impressionada com esse dado, né, em torno de 70% das pessoas, nas 3 diferentes perguntas que vocês fizeram, de que participariam de atividades, né, atividades outras que não o ato de se alimentar em si. Então, eu acho que mostra, né, como uma estratégia de ambiente saudável, de entornos saudáveis, a gente pensar o restaurante comunitário como um equipamento de educação alimentar e nutricional, um espaço de promoção da saúde. Então, fiquei muito impressionada com esse dado. E de preservação de cultura, né? Porque quando a gente vê um percentual tão baixo de pessoas que substituem o jantar por lanche, isso chama muito a atenção também, porque é também um espaço de proteger hábitos alimentares brasileiros, que são que a gente observa que em alguns estratos da população a gente já tem prejuízos em termos de hábitos alimentares. Então, assim, estudar o hábito alimentar é algo muito desafiador, né? No Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, a gente tem discutido bastante isso, uma sessão que deve ser lançada em breve, que é a sessão Hábitos Alimentares em Foco, que é muito complexo a gente pensar em todas as dimensões da alimentação, que não só a ingestão de nutrientes. E ficou muito claro para mim que, como equipamento público, como garantia de direitos, como estratégia em várias políticas públicas, como a Rebeca destacou, os restaurantes comunitários eles se mostram eficazes e são um equipamento muito importante aqui no Distrito Federal. Assim, fazer esse destaque, porque mais de 400 mil refeições mês, uma abrangência dessa pesquisa de mais de 7 mil entrevistados. Então, acho que são dados muito ricos e eu acho que merece a gente pensar, né, com carinho nisso e pensar em estratégias que possam colaborar e contribuir para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas no DF. Uma outra coisa também que me chamou a atenção foi em relação às morbidades referidas. Então, assim, enquanto que os percentuais encontrados para doenças crônicas que são diagnosticadas normalmente nos serviços de saúde, você tem uma aproximação com dados de outros estudos. Mas, em relação ao sobrepeso e obesidade, você tem uma subnotificação. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso e pensando um pouco numa das linhas de pesquisa do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, que é de biografias alimentares de mulheres obesas de baixa renda no Brasil, em que a gente faz entrevistas com abordagem na história de vida de mulheres que foram diagnosticadas como obesas pelo Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. E aí, nessas entrevistas e no processo biográfico, a gente observa que, quando a gente fazia a abordagem inicial, dizendo que elas foram identificadas como obesas, a obesidade ela, foi considerada um tabu. Elas falam, mas eu não sou obesa, né? Eu sou gordinha, eu sou cheinha. E aí eu fiquei me perguntando, por exemplo, se quando isso foi questionado para os usuários, se também não houve essa dificuldade em função de como a pessoa se vê. Né? Porque é diferente de um diagnóstico de hipertensão, o diagnóstico de diabetes, que ele é dado pelo serviço de saúde. E a obesidade e o sobrepeso, isso às vezes não fica de maneira muito clara, né, para os usuários. E aí eu estava pensando um pouco sobre isso, sabe? Se talvez, assim, numa próxima abordagem, comparar o que é referido como sobrepeso e obesidade e também fazer a pergunta de peso e estatura. E fazer um cálculo. Também são referidos, né? São medidas referidas, autorreferidas. Mas talvez pensar um pouco isso, assim, como que a pessoa se vê e como é que ela se identifica. Porque normalmente a obesidade visível é aquela grau 2, grau 3, né? Que a pessoa se identifica claramente como alguém obeso. Isso me chamou a atenção, eu fiquei
pensando um pouco sobre isso. E uma outra coisa, a questão das bebidas açucaradas, né? E aí a gente vê a importância realmente de políticas que pensem numa forma de diminuir esse consumo, de desestimular o consumo, como, por exemplo, a questão da taxação de bebidas industrializadas, refrigerantes e bebidas açucaradas, para a gente pensar um pouco nisso mesmo, porque realmente em estratos de renda mais baixa, a gente tem observado assustadoramente um aumento, né? Porque você vai ao supermercado e eu fiquei, esse final de semana eu fui numa festa, eu fiquei assustada, porque só tinham garrafas de refrigerante de 3 litros. Então, assim, é até difícil de você carregar, de você manusear, e as pessoas têm usado isso, assim, comprado com muita frequência. E aí, uma outra coisa que eu fiquei pensando muito foi a questão intergeracional, porque como a gente observa, a partir de 14 anos, a gente tem ali adolescentes, adultos jovens, adultos, idosos, um percentual importante de idosos em algumas regiões administrativas, e essa questão da troca de saberes, de práticas culinárias, você contar um pouco da história, a valorização do restaurante comunitário como um espaço para prática de comensalidade, do comer junto, do comer em companhia. Então, se a gente olhar os principais obstáculos potenciais que são descritos no Guia Alimentar, como a Kátia comentou, a gente tem a questão do tempo dedicado ao fazer a refeição, ao preparar a refeição. Os jovens eles têm perdido um pouco essa referência. Então, pensar em ações promotoras da saúde, estratégias de alimentação, de educação alimentar e nutricional que valorizem as trocas intergeracionais, eu acho que também é um ponto, né, que eu fiquei pensando ao ler eu fiquei pensando em muitas coisas, né, depois que eu li o relatório. Mas, assim, em linhas gerais, é a gente pensar um pouco nessa questão da valorização da cultura e do patrimônio alimentar. Essa questão da preservação do jantar, para mim, foi uma coisa, assim, me chamou muito a atenção. E a gente pensar nisso como um espaço para a gente valorizar. É isso mesmo, está certo. O conhecimento popular ele é tão importante quanto o conhecimento acadêmico e científico. Né? Então, acho que pensar um pouco em estratégias nesse sentido. Queria, mais uma vez, agradecer a participação, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga fazer realmente um evento. A Simone também trabalha no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares da Fiocruz, está aqui. A gente estava até conversando, de repente, a gente fazer em parceria um evento do Portas Abertas, que é um evento que a gente faz com frequência lá no observatório. Então, assim, tem uma série de coisas para a gente pensar e trabalhar junto. Obrigada, gente. Sim, Rebeca. Eu só queria reforçar que um dos objetivos dos restaurantes comunitários é preservar a cultura alimentar, tanto que eles reservam as peculiaridades, né, alimentar regionais, e que, apesar de a gente ter apresentado aqui, várias pessoas que frequentam o nosso restaurante, os nossos usuários, eles vêm aqui ou do Nordeste, de Minas, então tem essa preocupação de preservar o que eles conhecem, que é comida de verdade também. Então, essa preocupação também tem dentro da política dos restaurantes populares e comunitários. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre a pesquisa e agradecer enormemente os comentários do João Roberto, Kátia, Daniele, e que somente nos valoriza, né, os nossos resultados e convida também a leitura mais atenta do relatório. Queria dizer que os nossos dados também estarão disponíveis para pesquisadores, aí, né, porque sempre temos, essa é a política da Codeplan, de publicizar todos os dados da pesquisa, claro que garantindo a confidencialidade, né, dos respondentes. Vocês vejam que é uma pesquisa enorme, mais de 7.000
entrevistados, né, em 1 mês e meio de pesquisa. Foi 3 semanas. Não, foi 3 semanas só, não. Foi assim, porque a gente tinha que garantir, né, o momento, e toda a equipe participou. Queria agradecer aqui a equipe de pesquisa da DIEPS, né, que fez um esforço enorme de ir aos restaurantes. E a pesquisa, claro que a gente pensou numa pesquisa que pudesse ser feita com o mínimo de tempo. E a estratégia foi coletar os dados após a refeição. Claro que a pessoa com fome, né, não vai querer responder, mas mesmo após a refeição, as pessoas, né, tinham outras atividades. Então, por isso que nós decidimos não coletar informações, né, de peso, altura, que isso poderia, né, retardar um pouco mais a entrevista. Então, tivemos que optar, né, e foi a primeira vez que a gente estava fazendo, então, vendo se a pergunta caberia. Inclusive, no teste, a gente tentou mudar alguma coisa, mas algumas perguntas não funcionaram. Eu também fiquei impressionada ao ir a campo. Eu não conhecia os restaurantes. É uma experiência que a gente precisa vivenciar. Não é? É muito interessante a participação da população nos restaurantes, como os restaurantes têm vida, e pensar, né, que são espaços, né, para a promoção de políticas públicas, não somente da saúde e segurança alimentar, mas também de outras políticas, e a gente pensa aí espaços onde a gente pode promover a intersetorialidade das políticas. A CDS, né, está aí para pensar esses espaços, que já são espaços conquistados pela sociedade, por essa população. Kátia comentou sobre o acesso à população de mais baixa renda. A gente sabe que, né, é uma política realizada, sobretudo, com esse foco, mas esses restaurantes atendem, e ficamos até surpresos com o atendimento de uma frequência muito grande de população trabalhadora. Em alguns restaurantes, sobretudo, por exemplo, a Estrutural atende muito mais a população trabalhadora, enquanto Itapuã atende a população jovem e estudantes. Então, cada restaurante tem um público também particular. Você vê, tem alguns restaurantes que atendem mais famílias. A gente entrevistou o usuário adulto, acima de 14 anos ou mais, mas muitos deles, né, vinham ao restaurante comprar marmita para levar, né, para casa. Então, 2 marmitas, ou comiam ali, vinham com alguém, comiam e levavam marmita. Então, isso é muito importante também, que não foi salientado, não foi mostrado aqui, mas está no relatório, a compra de marmitas e o destino, para que essas marmitas e por que compra essas marmitas. Então, isso reforça essa política, porque não é só nesse momento, né, da refeição, no almoço, mas também, né, garantindo uma outra refeição para outras pessoas, membros da família, ou, né, para as próprias pessoas para o jantar. Então, isso é muito importante. Também a gente vê que tem restaurantes que estão localizados, como o de Samambaia, que está na BR. Então, você tem um acesso, sobretudo de automóvel, de pessoas que estão transitando por ali, e chama atenção. Mas eu acho que você trouxe um tema muito, muito importante, que é a questão da mobilidade urbana no nosso território. E a gente vê, sobretudo, para restaurantes como Ceilândia e Planaltina, que tem uma população muito idosa, que o deslocar, em Ceilândia, sobretudo de ônibus, e, sobretudo, homens,
né, que esse equipamento ele é o equipamento de socialização dessa população que envelhece. E se nós estamos falando em envelhecimento, eu gostei que Daniele trouxe o assunto da intergeracionalidade. Nós devemos pensar em espaços de promoção de atividades intergeracionais num território, principalmente nessa periferia, né, do Distrito Federal, na população de mais baixa renda, onde nós temos altos índices de violência. Eu acho que um equipamento como esse, trazer todos à mesa, né, para, né, ter essa relação com pessoas mais idosas, o compartilhar, ela certamente promover essa integração, né, da comunidade, reduziria também índices de violência, além da promoção, né, da alimentação saudável e também de resgate, né, de hábitos culturais importantes da nossa sociedade. Então, são equipamentos importantes que vão além, né, da segurança alimentar nutricional, que é muito importante, como você disse, né, Kátia e Daniele salientaram que nós estamos nessa transição nutricional. A gente sabe que o consumo de alimentos processados e o aumento de carnes processadas, isso tem interferido muito na nossa mortalidade prematura, que, né, estamos nesse estudo de mortalidade prematura no Distrito Federal. Então, nós temos aí, como uma das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a redução da morte prematura no nosso país. Então, a alimentação saudável e espaços como esse virão contribuir para políticas de reduzir níveis já elevados, né, de mortes prematuras no país. Então, eu queria passar agora, abrir, né, para a audiência, se mais comentários, para que a gente possa, então, interagir também. Então, por favor. Não. Acho que é melhor esse. Na frente. Bom dia. Bom, primeiramente vou agradecer a toda a equipe da Codeplan pelo trabalho árduo, perseverança, né, numa pesquisa grande como essa. Bom, eu queria fazer uma pergunta especificamente para a minha professora Ana Maria. Falou uma palavra mágica para mim, né? Território. Então, a gente viu que nesses 14 restaurantes, né, a gente abrangeu diferentes territórios. Dentro desses territórios, a gente tem diferentes índices de vulnerabilidade, conceito de pobreza multidimensional. Eu queria saber de vocês, se olhando os resultados, né, se vocês conseguiram observar diferenças entre esses restaurantes, se puderam levantar hipóteses que essas diferenças possam ser pela diferença de vulnerabilidade no território ou por outras ações que ocorrem dentro do território. Tá? Obrigado. Bom, sou Emílio, sou professor doutor em Ciências Sociais, estou lá na SEDESH-MID, na Diretoria de Estudos e Pesquisas. Olá, bom dia. Eu sou Gabriela, secretária executiva do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do DF. Queria parabenizar a pesquisa. Acho que tanto o relato, tanto a explanação da Rebeca, quanto toda a pesquisa em si, a gente não teve acesso ainda à pesquisa como um todo, mas foi muito boa. Acho que a Rebeca tem um domínio da política de segurança alimentar e nutricional como um todo também, que está muito legal. É muito bom ver essa interação
intersetorial, como você mesmo falou, né? A política de segurança alimentar, ela é, em sua base, intersetorial. Ela precisa, para ser garantida, o direito humano à alimentação adequada para ser garantida, ele precisa dessa interação entre os setores, senão não é possível de acontecer. Queria fazer um comentário que o Conselho ele não foi convidado. O presidente do Conselho, inclusive, não está aqui porque ele tinha outra reunião. A gente recebeu o convite pela Kaizen, que agora está sem secretário executivo. Aí o Conselho não foi convidado. E aí, como as políticas públicas são feitas para a sociedade civil, eu acho que é importante que a sociedade civil participe, seja informada e participe, inclusive, das construções das políticas, porque essas pesquisas elas são o ponto de partida para o planejamento e para as construções das políticas, né? Bom, e aí eu queria fazer alguns comentários a respeito da própria apresentação, né? Só um minuto. Bom, falei um pouquinho da intersetorialidade. Os RCs, eles realmente são um espaço incrível, maravilhoso para estar se desenvolvendo outras ações que não somente as ações da alimentação, do momento imediato de se alimentar. Claro que o momento imediato de se alimentar é muito importante, porque ali estão envolvidos hábitos alimentares, saúde e tudo mais que a própria pesquisa captou. Mas ali tem ações intersetoriais, capacitações, atividades de educação alimentar e nutricional, que a gente sabe que estão acontecendo, mas que poderiam estar acontecendo com mais frequência e de uma forma um pouco também mais integrada com outras políticas. Uma outra questão falando da intersetorialidade, essa integração, por exemplo, com a compra da agricultura familiar, né, que é muito importante para a segurança alimentar, para a política de segurança alimentar como um todo. E aí, falando um pouquinho da focalização, a política de segurança, até pelos comentários, né, de que frequentam o restaurante toda a população de trabalhadores, não só a população focalizada da assistência social. A política de segurança alimentar e nutricional, ela realmente é universal, assim como saúde e educação. Ela é para todas as pessoas, né? Então, os restaurantes comunitários também. Ele é para todas as pessoas. Claro que as pessoas em vulnerabilidade precisam ter acesso, né? Então, assim, elas precisam estar presentes naquele espaço, porque elas precisam se alimentar. E a gente está num momento muito delicado da segurança alimentar nacional, onde a fome está de volta, com muita força, inclusive, né? Então, é um espaço. Mas é um acesso universal, então é normal que se frequentem trabalhadores, inclusive porque é uma alimentação realmente saudável. E aí, subsecretário, eu queria só... Porque eu tive acesso ao TR essa semana passada. E eu me preocupei com uma questão do TR. No jantar, que é muito legal também, que os restaurantes comunitários vão servir, todos eles, café da manhã e jantar, né? Mas no jantar está previsto lanches. Aí, como as próprias pesquisadoras do OBA aqui colocaram, eu sou nutricionista também, a gente sabe que no Brasil está acontecendo realmente essa substituição do jantar pelo lanche. E entre os lanches estão previstos cachorro-quente, hambúrgueres, que são alimentos muito ricos em sódio, que é um dos problemas de saúde pública da nossa população, da transição epidemiológica. Então, a questão da hipertensão, dos problemas do coração relacionados à má alimentação. Então, existe uma preocupação pelo viés. A gente sabe que os restaurantes são administrados por empresas e o alimento mais barato acaba, né, sendo colocado. Isso é normal, assim, quando se fala em administração, né? Então, é uma preocupação. E uma preocupação com os achocolatados também, que é uma bebida também ultraprocessada, muito rica em açúcar, né? Uma bebida açucarada. Então, foi citado também a preocupação com as bebidas açucaradas e com o aumento da obesidade, das doenças relacionadas à má alimentação. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar.
E parabenizando mesmo a pesquisa. As pesquisas são sempre muito importantes para se estar planejando ações de saúde, de segurança alimentar e nutricional, do jeito que elas devem ser. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou da Coordenação de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar, do Ministério do Desenvolvimento Social. Na nossa coordenação, a gente acompanha principalmente, o nosso principal enfoque são 4 equipamentos de segurança alimentar, que são restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar, né? Tem um apoio a outros equipamentos também, mas esses são os principais enfoques, pensando as ações, quando começou a se pensar as ações de segurança alimentar e nutricional em equipamentos específicos para ela, não em equipamentos da educação e da saúde, né, para trabalhar as questões da alimentação da população. Eu queria perguntar principalmente 2 coisas. Uma é que muito se comentou aqui sobre a intersetorialidade entre as políticas públicas, né? O restaurante comunitário, ele é um equipamento, e como equipamento ele presta um serviço de alimentação e nutrição no local, né? Mas ele também faz a articulação com serviços que são prestados em outros locais. E aí eu queria saber se dessa população que foi entrevistada, ela também é atendida em outros equipamentos, como bancos de alimentos, como outros programas de comercialização de alimentos, né, enfim, ou CRAS, ou centros de saúde, como você chegou a comentar, né, mais ou menos para tentar entender por quais outros equipamentos essa população passa, ela também é atendida. E eu queria saber também se tem alguma coisa no sentido de saber quais as outras formas de acesso à alimentação dessa população, para além do consumo no restaurante popular. Ela é alvo de programas de doação de alimentos, de cestas de alimentos, de programas de comercialização da agricultura familiar, como o PAA, enfim, né, outros tantos. Ela ela compra esses alimentos, se são trabalhadores, ela compra em supermercados, ou ela também utiliza de outros programas de segurança alimentar, como sacolões públicos, feiras livres, né, que também são outros equipamentos de extrema importância, e que têm um trabalho também forte no intuito de fornecer alimentos saudáveis a preços mais razoáveis para a população de mais baixa renda, né? Isso eu acho que vai muito no espírito do que a gente tem estudado dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, na pesquisa de desertos alimentares, de identificar um pouco o ambiente alimentar daqueles espaços, que eu acho que, inclusive, são espaços onde os restaurantes comunitários também estão localizados, né? Então, eu acho que seriam mais ou menos essas 2 perguntas, talvez um pouco impressões do que teve na outra pesquisa ou do que ficaria numa próxima, mas, de qualquer forma, parabenizar, reforçar os parabéns que todo mundo prestou aqui à pesquisa, que eu acho que é de grande valor para a gente entender a importância do restaurante comunitário, inclusive pensar a integração dele com outras políticas, né? A própria sustentabilidade financeira, que a gente sabe que tem sido muito abalada nesse momento, né? E como pensar formas de apoio à gestão desses equipamentos também, que é uma via importante da gente trabalhar, principalmente dentro do Ministério. Tá? Muito obrigada, gente. Vou retornar a palavra à mesa. Tivemos várias questões. Vamos fazer mais uma e voltamos para a mesa, porque tiveram várias colocações, e depois a gente retoma, caso tenhamos mais alguma, né? Tá. Bom, eu queria parabenizar aí, né, a Codeplan, a Rebeca, a Ana, por ter levado esse tema tão assim, importante para as políticas de alimentação do país, né? Um ponto que eu acho assim, louvável da pesquisa...
Bom, eu sou Ana Beatriz, eu sou nutricionista e sou uma estudiosa do tema da nutrição. A pesquisa ela comprova, primeiro, um senso comum, né, que os nutricionistas já haviam, vamos dizer assim, identificado, que é o potencial dos restaurantes comunitários como ponto de vínculo social no território. Eu acho que esse é um aspecto assim, que a pesquisa levantou, pelos interesses que foram registrados, né, os interesses dos usuários em atividades culturais, e nas atividades culturais eu englobo as palestras, os cursos, eu englobo tudo e muito mais, porque eu acho que essa atividade cultural é, sim, super importante. E super importante por quê? O DF, primeiro, é um peculiar, né? Nós temos gente de todo o país. Então, as trocas culturais são muito importantes. E as trocas culturais são muito importantes nessa valorização do território. Então, eu acho que esse é um ponto que as futuras pesquisas podiam explorar, que o governo também podia explorar, em termos de expansão de políticas públicas. O outro aspecto que eu me lembrei, assim, na hora que vocês estavam relatando, é que eu também acho importante registrar um pouco a visão dos trabalhadores desses restaurantes comunitários, né? E também suas relações com a comunidade a qual estão atendendo. Seria assim, como se a pesquisa também considerasse, quer dizer, o ambiente que aquele restaurante tem de vida, de satisfação, né? Um restaurante é uma coisa boa, né? Assim, a gente vai para se alimentar, a gente vai para encontrar amigos, a gente vai para fazer uma série de políticas que hoje são importantes, né? Diante da violência, diante da divisão que a gente vive. Então, acho que a pesquisa traz muita informação muito boa e acho que o governo tem na mão um potencial muito grande para expandir vários aspectos culturais, sociais e territoriais no DF. Era isso. Obrigada. Em relação à questão do território, né, que foi o que o Emílio apontou, o que a gente identificou que as pessoas que frequentam o restaurante comunitário, elas são ou trabalham perto do restaurante ou elas moram perto do restaurante. Ou seja, o restaurante comunitário é parte da vida delas, do cotidiano, né? Tanto que são frequentes, vão 3 vezes pelo menos por semana. Com exceção de alguns, como a Ana falou, de Samambaia, que a gente vê que tem uma frequência de pessoas, né? Porque onde é a localização dela, perto da rodovia, ali da BR, a gente via. Eu, pessoalmente, fui ao Itapuã, Paranoá. No Itapuã, muitas famílias. Então, a gente vê que, do lado de uma escola, porque a própria localização do restaurante tem que ser perto de outros equipamentos públicos, né? E bem localizados para fácil acesso da população. Então, creio que eles têm atendido, sim, as pessoas do público-alvo, e são as pessoas do público-alvo do território, daquela região administrativa. No caso de Sobradinho 2, por exemplo, pessoas que moravam em Sobradinho 2 ou em Sobradinho que não tem um restaurante comunitário, que não tem uma unidade lá. Porém, é bem localizado e faz com que essa pessoa, né, que é vizinha também vá. No nosso relatório, vocês vão ver que a gente classifica onde essa pessoa... Quando ela frequenta o restaurante, está RA que mora, RA vizinha, próxima que mora. Então, a gente vê essa familiaridade com o território, até porque é mais fácil, né, de fácil acesso para a pessoa frequentar. Em relação aos outros equipamentos, quero agradecer à secretária executiva do Conceia. Eu fiz o convite a 2 conselheiros e pedi que o Caizan passasse o convite para vocês. Eu passei para 2 conselheiros no que faz parte do comitê técnico, né, Lúcio? O José Bonifácio. Então, ele representa, né, os movimentos sociais. E a gente também repassou o convite para a comunidade que sustenta a agricultura e outras pessoas envolvidas na segurança alimentar e nutricional aqui no Distrito Federal. Mas a gente pede desculpas que a gente troca aí figurinha e pega o contato para não perder, né, esse contato novamente. Agradecer as suas colocações. Acho que o subsecretário vai poder respondê-las melhor, né, do que eu, já que trata do termo de referência. Mas, continuando com a técnica do MDS, desculpa, qual é o seu nome? A Érica. Eu acho que
o subsecretário vai saber responder melhor às outras pessoas que também acessam outros equipamentos públicos, né, da assistência social ou de segurança alimentar. Mas, no caso, o que a gente pode responder do lado da Codeplan é, como eu mostrei, 22% são beneficiários do Bolsa. Então, na hora que eles vão comprar a refeição, eles têm que demonstrar um código seu, que ele vai falar direitinho o que é, para receber esse benefício de pagar R$1. Então, a gente vê, sim, que ele já frequenta outros tipos de equipamento, né? Para você ter acesso ao Bolsa Família, tem que ir ao equipamento do SUS e tudo mais. Então, essa parte, sim. Aqui no DF ainda não temos cozinhas comunitárias, é uma das no nosso plano, né, de segurança alimentar do Distrito Federal, é uma das nossas aí, querer implementar uma no Centro Pop, mas também não temos ainda sacolão, esse tipo de coisa que a gente poderia, talvez no próximo plano, se organizar para que isso fosse resolvido. Aí a gente conversa com, né, com o pessoal, mas ele vai saber responder isso melhor. A questão do apoio à gestão, eu também vou deixar por conta do subsecretário, mas a nossa intenção como Codeplan, a motivo da existência do Codeplan é fazer pesquisa para melhorar a gestão pública. Então, como a gente apontou, dentre as perguntas, o interesse ao café da manhã, ao jantar, a gente vê que isso, de alguma forma, já tem sido oferecido. A gente também apontou a oportunidade de ações intersetoriais, que todos aqui falaram da importância disso, então um espaço para que se promova isso. Dentro do nosso novo plano de segurança alimentar, tem sim espaço para ações de segurança de educação alimentar e nutricional. Quem sabe a gente pode fazer lá. Eu sei que o Observatório fez ano passado, na Semana da Alimentação, em outubro, ele fez alguma coisa de educação alimentar, e a gente está apontando aqui de novo, vamos usar esse espaço novamente para isso, se organizar para que isso aconteça. Vamos lá. Quanto a Gabriela, né, falou a respeito do novo TR e sobre os achocolatados. Quanto ao TR, por exemplo, o dado que nós temos aqui, eu vou verificar novamente, mas na janta foi colocado a modalidade sopa. Até essa semana passada não tínhamos conhecimento se foi alterado. Eu vou verificar, e até onde está com as empresas que estão concorrendo, não tinha essa modalidade. Estive afastado alguns dias realmente, mas até onde me passaram não tinha essa modalidade. Eu fiquei surpreso, mas nós vamos verificar para poder passar essa informação com mais tranquilidade. A questão do achocolatado, realmente, quando nós assumimos, tinha no café da manhã das 3 unidades, né? Só Nascente, Braslândia e Itapuã, mas que já foi começado a ser reduzido, porque todo programa que você implementa, quando você coloca a comunidade, ou ela abraça ou ela rejeita. Eles abraçaram o achocolatado, não faz parte, realmente tem um certo prejuízo à alimentação. O grupo que é feito quando aos cardápios, só para vocês entenderem, cada restaurante tem um nutricionista e a CDEST atua com 2 nutricionistas. Nos reunimos uma vez por mês, e em cima dessa reunião é feito o cardápio para cada restaurante. E em cima dessas conversas, porque no início tivemos muitas reclamações junto à ouvidoria, porque está tirando o prato A, prato B, o tipo de alimento. Então, assim, está sendo gradualmente quase que reduzido a questão do achocolatado. Já teve realmente, porque foi um momento lá que eles entenderam que tinham que chamar o pessoal para o café da manhã, que não estava sendo bem aceito naquele momento quando foi implementado, e foi como se fosse uma segunda opção, mas que já está sendo totalmente sanado, tá? Então provavelmente não teremos daqui para frente mais o achocolatado. E do TR, né, da janta, nós vamos te dar essa informação com mais precisão, acabar de encaminhar. A gente não está visualizando aqui essa questão do cachorro-quente, do hambúrguer, porque não tem sentido de você colocar uma janta, não seria uma janta, seria um alimento. Então, nós estamos realmente verificando essa informação que você nos passou. A forma de como os usuários são atendidos. São feitos no CAD único, né, o cadastro único pela Subsas.
aonde eles vão com os 2 cartãozinhos, que é do cadastro único, que é ao custo de R$1, e do usuário comum, que é o valor de R$2. Dentro desse sistema, ele entra em vários programas. Quando nos foi colocado aqui se tem algum outro tipo de acesso de programa, nós temos as cestas emergenciais, que esses usuários que têm acessos, que são de alta vulnerabilidade, eles são altamente selecionados junto ao especialista das subsais, é feita uma triagem. Essa triagem, ela depois de aprovada, eles veem as condições de cada usuário, nos passado, e a Subsan, ela faz o atendimento das cestas, né? Então, são 3, 4 casas de acolhimento, atendimento à mulher, e mais um ou 2 programas que são atendidos. Mas tudo isso depois que passa pelo crivo das subsais, que são das atendentes sociais, assistentes sociais, desculpe, as psicólogas, que veem se aquela família se enquadra naquele programa. Depois de aprovado, é encaminhado e nós fazemos a distribuição em conjunto com as subsais. Realmente há um estudo de abrir as cozinhas, né, comunitárias, mas está sendo realizado o termo de referência. Não é uma coisa tão simples, né? Primeiro pelo espaço, pelas localidades, mesmo que alguns já tenham, mas precisamos de tempo para poder elaborar um termo de referência dentro das especificações, para ser atendido. Às vezes o espaço não atende a forma como vai ser colocado. Então, assim, depois do termo de referência ser trabalhado, que leva de 1, 2, 3 meses, dependendo da sua especificação, encaminhado para aprovação, vai para a assessoria jurídica, e assim segue todo o trâmite antes de aprovado, né? E também dentro do orçamento. Não temos como fazer simplesmente do nada, buscar hoje um TR se não tiver a dotação orçamentária para aquela finalidade. Sem essa finalidade não conseguimos. Então, assim, nós trabalhamos para esse ano fazer o TR, para que ano passado jogue na LOA e que o valor já esteja disponibilizado para que seja implementado. Então, é feito dessa forma. Então, assim, realmente não é um trabalho que é imediato, mas que é feito de uma forma gradual. A forma de acesso eu coloquei. Eu acho que eu coloquei tudo. Foi isso. Ficou mais alguma coisa? Não, acho que se ficou. Obrigada. Só 2 comentários rápidos. Um só para... Talvez eu tenha me expressado mal. Eu quis dizer que talvez a gente tenha que pensar algumas estratégias para facilitar o acesso do público mais vulnerável, mas não que deveria ser focado apenas nesse público prioritário. Eu também concordo que tem que ser aberto a todos. E só um comentário também que talvez auxilie nessa questão dos TRs, é que a gente tem visto diversas evidências que mostram que os ambientes saudáveis, eles são uma das ações mais custo-efetivas para os países, né? Tanto que a gente tem uma luta muito grande dentro das escolas, né, especialmente das cantinas particulares e tudo mais. E uma ação que a gente pode observar como pequena, mas que tem sido bem interessante, foi que dentro da CAISAN foi discutida uma portaria para regulamentar a compra e a oferta da alimentação dentro das instituições, dos órgãos públicos, dentro da esplanada, no âmbito do governo federal. Não sei como está isso nos outros ministérios, mas no Ministério da Saúde, todos os TRs, seja do restaurante que tem lá dentro do Ministério, como para a coffee break ou qualquer outra oferta de alimentação em eventos pelo Ministério, tem que seguir certas normas, né? Dentre elas, está limitado, proibido a oferta de alimentos ultraprocessados. Eles só podem entrar dentro do conjunto de uma preparação, como, por exemplo, a feijoada, que é algo característico, né? Que é algo que faz parte da cultura do brasileiro. Mas no nosso restaurante lá, antigamente nós tínhamos sorvetes, refrigerantes, balas, e agora, na hora do lanche, né? Também uma diversidade de alimentos fritos e ultraprocessados, salgadinhos de pacote. Agora, a gente de fato segue isso. Então, a gente não tem mais exposto, não tem propaganda, e o que tem de ultraprocessado é fazendo parte de uma preparação.
E do mesmo modo, né, nas refeições servidas em eventos. Então, é algo que a gente conseguiu implementar lá no Ministério da Saúde. Algumas pessoas reclamam, né? A gente sabe que tem, às vezes, essa questão, né, das pessoas ainda a gente discutir mais com todo mundo, né, o porquê dessas medidas, né? Às vezes a gente não tem uma discussão tão ampliada, mas assim a gente conseguiu ter essa medida. Então, caso depois a gente pode compartilhar como é que está hoje em dia, né, como é essa portaria, e a gente pode tentar identificar a equipe responsável pela formulação dos TRs lá do Ministério, que talvez pode auxiliar nesse aspecto. Só concluindo aqui a resposta da Janta, chegou aqui porque quem assinou o TR, né, foi eu em conjunto com a minha equipe. E não foi alterado nada, está aqui, sopa ou caldo. Então, essa informação que você colocou, não tem o TR, não foi alterado, não foi modificado, foi assinado, então está toda a composição aqui de alimentar, não tem aqui dentro da colocação, Gabriela, a respeito dessa informação. Mas dentro do e-compras, lá está tendo lá, poder verificar, é o item 8.1.18. Tá? Então, está lá, não foi solicitados nenhuma alteração, não refizemos nesse sentido, foi só algumas adequações que o jurídico solicitou, para que não haja impedimento legais, né, diante do certame, mas em relação ao cardápio da janta, continua inalterado, tá? O mesmo que nós colocamos alguns meses atrás. Obrigada, João. Vou passar para a Daniela. Queria só falar também sobre essa questão do território, né? Que é no território que a vida acontece. E a gente pensar o território como realmente o foco de todas as nossas práticas, de todas as ações intersetoriais. E a gente, a professora Ana Nogales falou, né, essa questão da experiência de você viver os equipamentos públicos nos diferentes territórios. Que o DF ele é muito diverso, ele tem características muito particulares em diferentes regiões administrativas. E como eu não sou natural do DF, então eu acabo tendo um olhar mais curioso, né, de alguém que vem de fora e que observa as questões, né, de justiça, injustiça, igualdade, desigualdade, e que a alimentação ela é um componente importante quando a gente pensa na forma do direito. E aí, dentro do que a Gabriela falou, queria só dar esse destaque mesmo, da importância do restaurante comunitário como o acesso a alimentos regionais, produzidos pela agricultura familiar. O ano passado teve um relatório publicado pela FIAM Brasil sobre avanços e retrocessos do direito à alimentação e nutrição adequadas no Brasil. Então, assim, tem uma série de indicações. Então, queria só fazer realmente essa ressalva, como a Gabriela falou, e dizer que é um caminho, né? Eu acho que um equipamento público ele é sempre desafiador, ele é um caminho, e a gente vai sempre pensando em trocar os pneus com o carro andando. Eu acho que é um caminho, não tenho dúvidas, lendo o relatório, todos os dados apresentados no relatório, eu não tenho dúvidas de que é um equipamento extremamente importante de garantia, de combate à fome, de garantia ao direito humano da alimentação adequada, práticas promotoras da alimentação saudável, e é um caminho, né? Na verdade, a gente tem que pensar sempre que a gente está num caminho, ele não foi finalizado. Obrigado. Temos mais último. Bom dia a todos. Meu nome é Lúcio Flávio, eu sou diretor de compras institucionais da Secretaria de Agricultura. A gente trabalha com políticas lá de aquisição de alimentos, PA. Nós somos os executores do PA aqui no Distrito Federal. Hoje nós atendemos 140 entidades por meio da compra da agricultura familiar,
Por meio dessas entidades, a gente está atendendo hoje a 25 mil pessoas. Estou falando isso porque teve uma pergunta aqui referente a essas atividades aqui no Distrito Federal, por parte do MDS. Né? Trabalhamos também com o Programa de Aquisição da Produção Agrícola do Distrito Federal, que é o PAPA-DF. Um dos grandes parceiros que a gente tem é a SEDEST, por meio, inclusive, de projetos como o Provisan. A gente está faltando só contratar lá o pessoal da Cotaquara, que foi o ganhador lá da Cesta Verde, né? E temos também um de lácteos também, que a gente está aguardando, porque sempre foram nossos parceiros, e essa política faz com que a gente promova o desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar do Distrito Federal e também garanta também a segurança alimentar nacional, né? No PA hoje a gente tem 1.014 famílias cadastradas para entregar seus produtos na agricultura. A gente está comprando hoje em torno de 1.000 toneladas de alimentos por ano e distribuindo para essas entidades sociais, né, e essas pessoas diretamente. Eu gostaria de parabenizar a Rebeca e todo mundo que fez parte desse trabalho. Muito bacana essa pesquisa, reforça o que a gente até acreditava da importância desses restaurantes comunitários. Combater a fome é uma coisa maravilhosa, eu diria até que divina, né? E a gente vê isso com muitos bons olhos, né? E assim, a gente acha que tem condições ainda de se estreitar essas relações em termos comerciais com esses restaurantes comunitários. No passado, a gente tentou estreitar essa relação promovendo uma rodada de negócio entre os gerentes terceirizados dos mercados com a agricultura familiar. Isso rodou por um tempo, mas depois a gente não teve como dar continuidade, mas a gente entende que isso, de repente, pode ser um caminho também da gente fazer esse link, né? E, no mais, é isso. Agradecer o convite. O trabalho foi muito bem feito. Acho que dá subsídio à manutenção de política de tão boa qualidade, como também da ampliação dessa política. Parabéns a todos, viu? Bom dia, meu nome é Wellerson, eu sou representante de uma entidade que fica na cidade estrutural, que é o Coletivo da Cidade, que tem assento no CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, queria agradecer pelo convite que veio pela CAISAM, mas reforçar também, já que eu sou representante da sociedade civil, né, reforçar o convite para que nós, do CONSEA, sejamos convidados também para esse tipo de evento, que é bastante bacana, de fato, para a consolidação da política. Eu fiquei com uma dúvida só em relação a uns dados da pesquisa. Pessoalmente, eu achei um pouco baixo o número que, salvo engano, foi o de pessoas beneficiárias do Bolsa Família que têm acesso. Salvo engano, foi 20% mais ou menos em média. Mas eu não tenho outros dados para saber se ele é baixo ou se ele é alto. E a dúvida que eu fiquei é se houve algum cotejo, algum cruzamento com dados, por exemplo, por região administrativa, do número de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, naquele território, e talvez mais amplamente de inscritos no cadastro único, mais do que os beneficiários do Bolsa Família, porque a gente sabe que tem vários entraves para a pessoa receber, né? Então, para a gente ter mais elementos para saber se está baixo, de fato, 20% das pessoas, ou se tal, fiquei com essa dúvida só. Obrigado. Você quer responder? Quer que eu responda? Bom dia. Eu vou só reforçar que a gente mandou para alguns conselheiros do CONSEA, a Elisabetta Recini, que está licenciada, que está no Conselho Nacional também, foi convidada, não pôde estar aqui, também o José Bonifácio, mas a gente repara aí o nosso erro, pegando o contato direto da secretária executiva, tá? E, enfim, a gente, quanto a porcentagem se dá baixa ou não, a gente não cruzou com a lista de pessoas no cadastro único ou que são beneficiários do Bolsa Família no território. Então, a gente não fez isso. Isso aqui são só os nossos dados, sem cruzamento com outros dados administrativos. Porém, a gente só tem que relembrar que, sim, os restaurantes comunitários são para atender pessoas em vulnerabilidade social, mas também a trabalhadores de baixa renda. Então, a gente pode, talvez, depois conversar com o subsecretário, conversar com a SEDEST-MID, para ver se isso está baixo ou não, esse atendimento, mas sabendo que o público-alvo é um pouquinho mais amplo do que só os beneficiários do Bolsa. Também lembrando que pessoas em vulnerabilidade social, elas nem sempre vão ter, talvez, chegar até onde está o restaurante comunitário, apesar de ser bem localizado, até para pessoas em situação de rua, que a gente conheceu algumas pessoas em situação de rua. Então, eu não acho que talvez esteja só
que essa política é só para pessoas do Bolsa. Agora, se está baixo em relação ao território, a gente tem que saber onde essas pessoas estão localizadas no território, se elas têm um acesso fixo, se elas têm uma moradia fixa ou não. Também tem que lembrar que praticamente é o horário do almoço, assim, com algumas exceções do café da manhã e da janta que está por vir. Então, se essa pessoa tem esse acesso para esse restaurante da comunidade dela, no horário do almoço, às vezes ela está trabalhando, onde ela trabalha não tem restaurante comunitário. Acho que a gente tem que ter essas considerações em mente, mas talvez um cruzamento de dados com os beneficiários do território seria uma coisa interessante para a gente analisar. Então, só retomando essa questão, aqui os 20% são dos usuários, né, entrevistados, e claro que a gente pode fazer a expansão, ou seja, 20%, 22% dos usuários são do Bolsa Família. Não quer dizer, pode ser que estejamos atendendo um percentual muito grande da população inscrita no cadastro único, né, ou que tem acesso, mas nós não fizemos esse cruzamento. O Emílio sabe que todo uso num restaurante comunitário, essa informação vai lá para a SEDEST e eles podem saber, então, eles mesmos, saber quanto daquela população que está cadastrada, quantos que vêm utilizando mais regularmente os restaurantes comunitários. Então, essa, né, é uma informação que a SEDEST pode acompanhar com mais precisão, e não foi o objetivo, né, da nossa pesquisa. Também, né, sobre os trabalhadores, não foi um objetivo da pesquisa, mas nós verificamos algumas questões quanto ao funcionamento, e, inclusive, algumas demandas que não haviam sido colocadas no questionário, mas com conversas a gente viu que poderiam ser melhorados a própria instalação. E eu lembro muito, né, no caso da Ceilândia, os idosos, muitos idosos, uma frequência enorme de idosos. A porta de saída podia ser do outro lado, porque aqui era uma pracinha e a gente vem sofrendo violência, né? Tem muitos assaltantes. Então, os idosos estavam com medo e, né, tinha até um segurança que acompanhava um pouco mais o caminhar desses idosos. Porque idosos também, né, muitas vezes são beneficiários de outros programas de transferência de renda, têm alguma renda, e nesses territórios de violência a gente tem que verificar. Então, de novo, né, o que Kátia falou é o acesso, a mobilidade, né, o aprimoramento das instalações, e questões que não foram colocadas aqui no relatório, nem na apresentação, mas que foram observadas e comunicadas à equipe que acompanhou, né, a equipe da SEDEST-MID. Agradecer a equipe da SEDEST-MID, que esteve também, né, participou, Emílio, né, participou do desenho amostral, né, participou da elaboração do instrumento e também ajudou na coleta dos dados. E queria agradecer, finalmente, a presença de todos aqui, as contribuições. Certamente, algumas questões que não foram colocadas, né, nesta pesquisa poderão ser alvo de outras pesquisas, né, mais sobre a gestão, mais sobre a questão dos desertos alimentares, que são importantes. A gente tem conhecimento dessas outras pesquisas no território e como o restaurante comunitário ele supre, né, necessidades pontuais daquela população. Um caso da Estrutural, né, agradeço a presença, né, esqueci seu nome, Wellington, da Estrutural, mas o que nos chamou a atenção é que a Estrutural tem pouca participação da população ali residente. É muito mais de pessoas trabalhadoras e que residem em outras regiões administrativas. Então, será que nós temos que focar,
né, para aquela população. Sabemos que é uma população de muito baixa renda, não está atendendo exatamente aquela população. Então, são resultados mais pontuais que estão no relatório, que está na pesquisa e que a gente pode explorar, né, com mais cuidado. Então, agradeço mais uma vez a presença do subsecretário, a presença Kátia, Daniele, né, agradecer Rebeca pela apresentação, a todos vocês, MDS, né, Conceia, todos. Obrigado, Lúcio, né, por nos apoiar nessa realização. Tá? Bom almoço a todos. Eu queria fazer a divulgação da nosso próximo produto, com muito orgulho. Nós apresentaremos na quinta-feira, dia 28, às 10 horas, neste mesmo auditório, a pesquisa de satisfação dos usuários do programa Minha Casa Minha Vida, do Paranoá Parque. Ou seja, nós estamos com muita pesquisa, né? É uma equipe pequena, mas determinada, e vamos apresentar resultados muito interessantes. Convidamos todos vocês, né, a virem, e que é mais, né, uma avaliação de uma política agora de habitação nesse território para a população vulnerável. Obrigada.